Então, hoje, dando continuidade, exporemos então o capítulo 44. Alguns lembretes aqui acerca da história de José, brevemente. Então, conforme já vimos, quando das exposições anteriores, aos 17 anos de idade, José foi vendido pelos seus irmãos a uma caravana de ismaelitas que passava por Dotã, cidade de Dotã. Esses ismaelitas compraram José e lá no Egito venderam-no a Potifar. Potifar, comandante da guarda de Faraó. E este fez de José mordomo de sua casa. Posteriormente, vítima de uma conspiração promovida pela mulher de Potifar, ele foi preso. E na prisão permaneceu até aos 30 anos de idade. Nessa ocasião, conforme o capítulo 41, José, da parte de Deus, revelou o significado de 2 sonhos que Faraó tivera. Além disso, ele aconselhou a Faraó quanto ao que ele deveria fazer durante os 7 anos de fartura que haveriam de vir, e a fim de que houvesse provisão de mantimento, o qual abasteceria toda a terra do Egito, a circunvizinhança, e inclusive a terra dos cananeus, terra das peregrinações de Jacó, conforme nós vimos lá no capítulo 37, né? José, porque Faraó percebeu a sua sabedoria, ele constituiu a esse José como governador do Egito, portanto, o homem mais poderoso depois do Faraó. Vieram, então, os 7 anos de fartura e, em seguida, os 7 anos de seca, de fome, não apenas no Egito, conforme eu disse, mas naquelas outras terras. Ao cabo de 2 anos de fome, conforme o capítulo 42, Jacó enviou ao Egito os seus filhos, 10 filhos, mais velhos do que José, a fim de que comprassem mantimento para a sua casa. Ao chegarem-se diante de José, este os reconheceu, mas eles não o reconheceram. José lembrou-se dos 2 sonhos que o Senhor lhe dera há 22 anos, então empreendeu uma série de ações para com seus irmãos, a fim de testar o comportamento deles e averiguar se houve mudança no caráter deles. E desenrola-se então a trama contida no capítulo 42, e em seguida a do 43, quando seus 10 irmãos desceram pela segunda vez ao Egito, acompanhado de Benjamim, conforme exigência feita anteriormente por José. Agora, nós estamos prontos para nos adentrar ao capítulo 44. E o tema de hoje é: José testa seus irmãos. Primeiro teste, o teste da inveja, não está no capítulo 44, mas está nos versículos 33 e 34 do 43. É só você dar uma olhada aí, por favor, façam isso, deem uma olhada. Os 11 irmãos de José estavam assentados à mesa com ele, o primogênito, conforme está aí, o primogênito segundo a sua primogenitura e o mais novo segundo a sua menoridade. Então, lhes apresentou as porções que estavam diante dele. Notem que a porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. Irmãos, há 22 anos antes, José foi terrivelmente invejado por esses mesmos irmãos dele. E agora são testados. Por que testados? José queria saber se houve mudança, conforme já disse, e realmente, lá com José, o ódio tomou conta do coração deles. Inveja, o ódio. E por causa desse profundo ódio,
embora não tenham cometido o fratricídio, eles mataram a José no coração. Jesus diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então eles o mataram em seu coração. O verso 34 encerra-se assim: e eles beberam-se e se regalaram com ele, ou seja, beberam e regalaram-se com José, à mesa ali, naquele banquete. Não houve nenhum espaço no coração de seus 10 irmãos que pudesse revelar o mínimo de inveja, ao serem tratados com o requinte próprio de quem exercia o mais alto posto de autoridade no Egito, e mesmo eles não sabendo que essa autoridade era José, seu irmão, comportaram-se de forma digna de quem havia sido curado da inveja. Esses 10 irmãos de José foram aprovados nesse primeiro teste. Segundo teste, o teste da honestidade, a honestidade perante o mordomo de José. Versículos de 1 a 13, faremos a leitura dos 3 primeiros. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata pô-lo-ás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo dissera José. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Algumas horas depois da partida deles, José deu instruções detalhadas ao seu mordomo e ordenou que ele fosse ao encalce de seus irmãos. Notemos a embaraçosa situação. Imagina aí, aquela comitiva junto com o mordomo eles aproximam-se daqueles homens que estavam indo de volta à terra de Canaã, e esse mordomo do Senhor da terra do Egito aproximava-se e chegou-se perante eles. Certamente, meus irmãos, esses filhos de Jacó pararam perplexos, pois a consciência deles os acusava. E conforme o capítulo 42, tendo José asseverado que eles eram espiões e feito algumas exigências, o que disseram uns aos outros, podemos pensar. Não apenas isso, pensar, mas eles realmente, voltando para casa, disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem essa ansiedade. É isso, irmãos, que o pecado faz conosco, pecadores. Foi o que aconteceu com eles. A consciência os acusava, porque eles cometeram todo tipo de malefício para com seus irmãos. Para eles, José estava morto. Então a consciência estava ali, pesando sobre a vida deles. Bem, o mordomo chegou e lhes disse, verso 4, tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os, lhe dirás: por que pagaste mal por bem? Verso 5, não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. Talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja perguntando a si mesmo, a si mesma: José fazia adivinhações por meio de um copo de prata? É óbvio que não, mas ele precisava comportar-se como um desconhecido e poderoso homem egípcio, pois, além dessa prática de adivinhação ser comum no Egito, José estava testando seus irmãos.
quando eles estavam lá banqueteando com José, eles não sabiam que era o irmão deles, conforme nós lemos. Mas José, sabendo e reconstruindo a história pregressa, testa e continua testando os seus irmãos. Versículos 6 a 8. E alcançou-os e lhes falou essas palavras. Então lhe responderam: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca do saco de mantimento tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Irmãos, podemos explicar esses argumentos assim. Quando da primeira vez em que descemos ao Egito para comprar mantimento, no caminho de volta paramos para dar de comer aos jumentos e, para a nossa surpresa, encontramos cada um uma trouxinha ou a trouxinha de dinheiro na boca de nosso saco, respectivo saco. Retornamos segunda vez ao Egito para comprar mais mantimento e levamos conosco o dinheiro que nos foi devolvido. Essas são a prova de que somos honestos. Se fôssemos ladrões, teríamos ficado com o dinheiro. Eles continuam: como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor, falando com o mordomo, né? Prata ou ouro? Ou seja, não há sentido algum em tudo isso. De fato, não havia sentido, irmãos. Roubar um copo de prata, sendo que eles trouxeram as trouxinhas com dinheiro aqui, possivelmente prata e ouro, para comprar mantimento, não tem lógica alguma essas acusações. Elas não podem sustentar-se. Nós já dissemos ao teu senhor, o senhor do mordomo é José, que eles não sabiam que era o José, nós já dissemos a ele: os teus servos não são espiões, somos homens honestos, está lá em 42:11b, mas eles exageraram em suas convicções, estavam tão convictos da honestidade que eles foram exagerados. Versículo 9, aquele dos teus servos com quem for achado morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Como o mordomo de José conhecia o plano, ele mudou, ele falou assim, prontamente. Então ele disse assim, verso 10, então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras. Agora ele muda, ele não aceitou a proposta, ele disse assim, aquele com quem se achar o copo, né, será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E continua a trama, verso 11, e se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou. Notem aí, acompanha aí a leitura, verso 12, né? Começando do mais velho e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Por que o mordomo começou do mais velho, que era Rúben, e foi até ao mais novo? Por quê? Ele era egípcio. Precisamos nos lembrar. Quando José deu aquele banquete aos seus irmãos, o mordomo estava lá. E o mordomo presenciou, e o texto diz, o texto anterior aí, que eles se admiraram com aquilo, porque sentaram-se o mais velho, segundo a sua primogenitura, e naquela ordem decrescente até o mais novo, que era Benjamim. Então o mordomo, sabendo disso, começou pelo mais velho Rúben, e foi examinando saco por saco, até chegar no de Benjamim, no qual ele havia colocado o copo de prata. E ao encontrar o copo de prata, o versículo 13 nos mostra: então rasgaram as suas vestes. Rasgaram as suas vestes. Esse ato, irmãos, demonstrava
o desespero, na verdade, né? Rasgar as vestes. É um desespero, é um sinal de que a pessoa está realmente em apuros, em uma palavra, em apuros. E eles estavam mesmo. Eles estavam atordoados, a consciência continuava a acusá-los. E por isso disseram, né? A nossa iniquidade nos alcançou, está escrito aí. Logo à frente veremos isso, né? A iniquidade nos alcançou. Eles rasgaram as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. Imagine, irmão, irmã, imaginemos, eles estão agora de volta ao Egito, com essa carga pesada sobre os seus ombros. O pecado chegou, Deus os alcançou em seus pecados, consciência acusando. Imaginemos que situação terrível foi aquela. Caminhando ou no jumento, cada um em seu jumento, voltando ao Egito. Vamos, continuemos aí pensando e analisando o texto. Talvez pensaram, Benjamim teria mesmo roubado o copo? Pergunta óbvia que cada um deveria está fazendo para cada um a si mesmo, né? Propusemos a morte de com quem fosse encontrado o copo. Será que esse mordomo perdoou aqui? Será que ele vai realmente cumprir a sua palavra quando chegar lá perante aquele homem poderoso de todo o Egito? Será que eles vão matar Benjamim? Desespero, meus irmãos, desespero mesmo. Será que a palavra do mordomo prevalecerá? Judá, o que direi a meu pai quando retornarmos? O que direi? Serei culpado para sempre, conforme ele já havia dito, né? Para convencer a Jacó de deixar que Benjamim fosse com eles. Mas apesar de tudo isso, José considerara a todos eles inculpados. José estava testando, já estava realmente convicto, mas precisava ainda de certificar-se dessa convicção, mas ele já tinha a ideia de que os irmãos já haviam mudado em muita coisa. Então agora nós percebemos que eles passaram na prova da honestidade imposta por José perante o seu mordomo. E o terceiro teste é o teste da verdade desta feita perante José. Versos 14 a 34. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Irmãos, José permaneceu na casa dele. Ele enviou o mordomo, ficou em casa, porque ele sabia que seu mordomo não demoraria, porque eles não se afastaram muito, e ele ficou aguardando o retorno dos seus irmãos. E aqui a gente nota que Judá está assumindo a liderança da casa de seu pai Jacó. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. José aguardava ansiosamente por aquele momento. Por quê? Porque conforme ele planejara, após esse último teste, ele revelaria a sua identidade aos seus irmãos. E pensando sobre tudo o que acontecera 22 anos antes, eis que eles chegaram. Então, todos os fatos, tudo aquilo que José passou durante aqueles 13 anos, dos 17 anos até a idade de 30 anos, quando ele assumiu o governo de toda a terra do Egito, ele estava ali pensando. Quando eles chegaram, esses irmãos dele, agora 11, né? Prostraram-se, rosto em terra. Eles prostraram. Lembrem, vocês se lembram, irmãos, que quando ele sonhou, o feixe dele estava em pé, e os outros 11 feixes se inclinavam perante o feixe dele? Inclinaram-se os feixes. Agora, quando do cumprimento
da revelação que Deus dera a José. Por meio desse sonho, cumpriu-se, então, de forma intensa, porque eles não apenas inclinaram, eles não fizeram isso, inclinaram-se, eles prostraram, rosto em terra, em um sinal de humilhação. Alguém que está reconhecendo os seus pecados, não perante apenas aquele poderoso homem, mas perante Deus, porque aquele homem, na lógica deles, não sabia nada a respeito deles. Então, eles estavam prostrados diante de um homem poderoso, mas, acima de tudo, entendo, perante Deus. Porque eles disseram que o Senhor alcançou a eles por causa do pecado, dos pecados dele. Verso 15. Disse-lhes José: que é isso que fizestes? Não sabíeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Só não tremeram porque já estavam prostrados, né? Se estivessem em pé, era possível que, possivelmente, ia, sei lá. Pode ser, não sei. Judá tomou a iniciativa de responder à pergunta mais difícil de todas. Quem tomou a iniciativa foi Judá. Deus já havia inclinado o coração de Judá a fim de que agisse e se destacasse como líder. Conforme dissemos no dia 19, Deus decretou todas as coisas e ao longo da história da humanidade, Ele cumpre os seus decretos. Tudo que aconteceu ali acontece conosco, Deus tem o controle de tudo. A gente percebe isso quando Judá argumentou perante o seu pai Jacó acerca de deixar Benjamim ir com eles. E aí lá atrás, então, a gente já vê ele tomando essa iniciativa. E ele insistiu com o pai e disse: se não liberar, nós não podemos ir. Então foi liberado Benjamim, e então Judá chega aqui agora ao Egito, já também assumindo essa liderança. E ele havia dito para o seu pai: eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás, se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei o culpado para contigo para sempre. Estou destacando isso aqui, irmãos, porque nós teremos depois, no desenrolar de tudo isso aqui, uma aplicação maravilhosa que tem a ver com você e comigo. Judá, verso 16, então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Falando com José, o que responderemos ao meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Irmãos, esse foi o clímax de toda a narrativa deste capítulo. Eles estavam ali prostrados. José contemplando aquela cena. Ele estava aguentando, mas aguenta o coração, porque estava difícil. Mas ele manteve-se firme ali. E esses pecados, irmãos, quando Judá reconheceu que a iniquidade havia apanhado, achou Deus a iniquidade de teus servos, e quando ele faz essas perguntas, não havia explicação. Na cabeça deles e na de José, obviamente, passou como uma fita, né? O que eles já haviam feito. Como eles pecaram contra o irmão deles. E nós sabemos que Simeão e Levi promoveu uma matança com uma matança dos homens de Ramor
pai de Siquém, e tudo aquilo certamente passou pela cabeça deles. Eram filhos que viveram em iniquidade por muito tempo. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, trabalhou no coração deles, sobretudo nesse período em que houve fome e eles tiveram que ir ao Egito para comprar mantimento e passarem por essa experiência dolorosa que foi articulada por José para testá-los. E em testando a eles, eles reconheceram sim e mudaram de vida. Deus operou uma grande obra na vida deles. É isso que a gente entende, é isso que eu entendo. Se outrora comportaram-se daquela forma, agora eles se comportaram de forma muito diferente. Essa atitude comoveu José, pois ele determinara que Benjamim permaneceria no Egito como escravo. Essa atitude de José tinha como objetivo testar a eles quanto ao zelo para com o irmão mais novo. Benjamim era o caçula. E também José queria vê-lo, né? Era o único irmão que ele tinha legítimo, da parte de pai e de mãe, e ele ansiava muito por vê-lo. E ali eu fico imaginando, irmãos, a cena. Os irmãos perante José, por detrás deles o mordomo e a comitiva, e à frente o homem mais poderoso do Egito, a quem eles tiveram que encarar. Então, enquanto Judá discursava, esse longo discurso, José olhava atentamente para ele, atentamente para os demais irmãos e talvez principalmente para o seu único irmão, que era Benjamim. A fisionomia de cada um deles certamente revelava apreensão, medo e até mesmo desespero, conforme já disse, mas é bom destacar. Temor, consternação, decepção profunda consigo mesmos. O pecado faz isso, irmãos, martiriza o pecador. Davi declarou, está escrito, é palavra de Deus por meio dele, que por ele guardar os pecados dele, envelheceram-se os seus ossos. Não guarde pecado, irmãos, confesse a cada dia, confessemos. Não deixe pecados acumularem-se. É preciso fazer isso, não dá para segurar. Nós que fomos regenerados, lavados pelo sangue do Cordeiro, não podemos guardar pecados. Pedir perdão pelas multidões de pecados, nada disso. Pecados devem ser confessados todos os dias. E o discurso, né, ele continuou discursando, e José contemplando, verso 17, mas ele disse, longe de mim, que eu tal faça. Ele estava contando a história, né? Então não, eu vou pular aqui, porque ele estava contando toda a história para José, e ele fala a respeito do que já aconteceram antes, e aí eles prosseguem, Judá prossegue em seu discurso. Não lerei, porque o texto é longo e nós não temos tanto tempo, mas você, só de passar os olhos aí, se você conhece a história, você vai recordar. E eu quero destacar que as palavras de Judá foram a gota d'água que faltava a José para que fosse tomado por uma incontrolável emoção. Acompanhem comigo os versículos 33 e 34. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque
como subirei eu a meu pai se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Depois de narrar toda a história a José, Judá minuciosamente falou acerca de tudo, acerca da conversa que ele tivera com o pai, para convencê-lo de deixar Benjamim descer com eles. E obviamente que quando ele falava acerca do pai, falava acerca da angústia de Jacó, seu pai, angústia porque ele já perdera, segundo a ótica de Jacó, José estava morto, e ele fala, como eu vou deixar o meu filho Benjamim descer com vocês, sendo que o mais velho já fora morto? Se esse aí for e acontecer alguma coisa, eu descerei à sepultura, quer dizer, as minhas cãs, né, brancas ali, ele dizendo, com muita tristeza no coração ele faria isso. Então Judá narra toda essa história. Irmãos, foi difícil para José ouvir todo o discurso de Judá, recordando tudo que acontecera naqueles últimos dias na casa do pai deles, pai de José também. Verso 30, lerei também. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, quer dizer, Jacó, servo de José, teu pai, olha o respeito que eles tinham, como que eles entendiam as coisas. Indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Então ele conclui com os versículos 33 e 34. Mas no verso 32, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo, se eu o não tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. E ao concluir o seu discurso, José já não aguentava mais. Ele fora tomado então por uma incontrolável emoção, a qual foi extravasada por meio de um brado que foi ouvido até mesmo pela casa de Faraó. Esse brado está registrado no capítulo 45, a ser exposto domingo que vem. Estejam aqui para você acompanhar a sequência dessas exposições. História maravilhosa de José. Mas o que essa história tem a ver comigo e com você? O que essa história tem a ver conosco? Em primeiro lugar, assim como José testou a seus irmãos, Deus também nos testa, Ele nos prova, Ele nos põe à prova e às provas. Ele conhece todas as coisas, portanto, conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração, mas o Senhor quer que você e eu estejamos conscientes de todos os nossos atos, e para isso é necessário o teste, a prova. Por exemplo, se uma oportunidade de ganho fácil surgir perante você, como você agirá? Talvez já surgiu, estou colocando aqui no futuro, para nós pensarmos, para você pensar. Normalmente os ganhos fáceis são ilícitos, e se são ilícitos, são pecaminosos. Portanto, ferem os princípios sacrossantos da palavra de Deus. Então, o que você faria? Porque a gente não sabe se vai acontecer, mas se acontecer de surgir uma oportunidade de ganhos fáceis, como você se comportaria ou como se comportará? O que você fará? Rejeitará a oferta ou a aceitará?
Os 10 irmãos de José aceitaram a proposta de alguns ismaelitas e venderam o seu próprio irmão por 20 moedas de prata. Apenas 2 moedas ficaram com cada um deles. Uma bagatela de 2 moedas. Se venderam por um preço baixo. Eu não sei exatamente o preço, mas 20 dividido por 10, 2 moedas. Irmãos, não negociem o inegociável. Não negociemos o inegociável. Não dá. Tem gente mercadejando a palavra, cumprindo-se então aquilo que já está escrito. Mercadejando a palavra, fazendo da palavra de Deus mercado. Isso é inegociável. E muitas outras coisas que poderíamos registrar ou relatar aqui, mas pense sobre isso. Não negocie. Permaneça fiel ao Senhor, permaneça fiel à palavra, permaneça fiel em todas as suas relações, horizontal e vertical, vertical para com Deus e horizontalmente para com as pessoas, para com o próximo, para com pessoas que você não conhece, pessoas que às vezes vêm oferecendo alguma coisa, sai fora. Se algo chegar, uma sedução, uma tentação, fuja. Fuja, inclusive, da aparência do mal, não deem ouvidos à voz, a outras vozes que querem seduzir. Em segundo lugar, pessoas podem ser mudadas por Deus. Portanto, meus irmãos, ou meu irmão aqui no singular, em segunda pessoa, não desista daqueles entes queridos pelos quais você intercede. Não desista. Mas não querem nada com Deus. Não desista. Não, mas já falei, já... Não desista. Continue intercedendo por eles. Persista. Não se esmoreça, continue na brecha. Faça como Abacuque, que nós estudamos há poucos domingos aí, né? Há 2 domingos. Abacuque, está lá escrito no capítulo 2, ele escreveu algo sobre colocar-se na torre de vigia, né? Então ponha-se na torre de vigia até que o Senhor te responda. Creia que Ele te responderá. E caso você não contemple a resposta de Deus, é muito comum orarmos, por exemplo, pais orando para filhos. Eu tenho 70 anos e a minha esposa menos um pouquinho, né? Uns 63, e nós intercedemos por uma filha nossa, sempre, peço oração sempre, não vou desistir, nós não desistiremos dela, e nós contemplamos já que Deus está mudando o coração dela, para a glória dele, mas ainda não aconteceu de pleno, totalmente não aconteceu, mas nós cremos, e se porventura, eu creio que em vida nós haveremos regenerada aos pés do Senhor, mas se porventura não acontecer, conforme eu já disse, e o Senhor nos levar, partiremos crendo que ela será reconciliada, e eu creio que isso poderá redundar em mais glórias ao nome do Senhor. Quem sabe, depois que a gente partir, Ele faça essa obra, né? Mas reitero, cremos que Ele o fará e já está fazendo. A gente vê mudanças acontecendo já. Está incomodada. Ela falou para a mãe um dia desse, só eu, minha mãe, só falta eu. Meu tio Simar, que mora lá em Minas. Os 2 filhos dela, né, Davi e Vitor, já trouxe eles aqui. Só falta eu. Pois é, minha filha, só falta você. É hoje o dia aceitável, o dia da salvação. Em terceiro lugar, aplicação para nós aqui. Os testes pelos quais passamos
visam a nossa correção, a fim de que a nossa relação com Deus e com a nossa família, principalmente, sejam estreitados. O tema do bimestre é família. Esses capítulos aqui são difíceis, né, para a gente extrair, mas nessa aplicação é tranquilo, mas de fato é família, a família de Jacó, uma grande família, e Deus tratando com eles, e nós estamos vendo aqui, é família, quando eles voltarem, é como se a gente estivesse na linha do tempo, né? Quando eles regressarem agora para Canaã, depois que José revelar-se a eles, voltarão curados, e quando Jacó for para a terra de Gósen, será restaurado também, né? Cenas dos próximos capítulos, não vamos adiantar. Então a finalidade é essa, nosso relacionamento com Deus se estreitar, o nosso relacionamento familiar e aqui entre os irmãos também estreitarem-se. Irmãos, segundo a lei de Murphy, aspas, se existe a possibilidade de algo dar errado, então dará errado, fecham-se aspas. Mas a boa notícia é, Deus pode fazer dar certo a família mais complicada que existe. Não tem lei de Murphy para Deus. Deus é Deus, Ele faz mesmo. E eu creio, você também crê nisso. Quando Jacó foi buscar uma esposa em Padã Arã, o que aconteceu? Ele acabou arranjando 4 mulheres. Desobedeceu. Deus instituiu a monogamia. Ele se envolveu não com uma apenas, não casou apenas com uma, teve logo 4, né? Ele se meteu em muitas astúcias e o resultado não poderia ser outro. E conforme já vimos, ele constituiu uma família disfuncional ao extremo. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, preservou a vida de seu servo Jacó até conduzi-lo ao Egito, à presença de seu amado filho José, e lá ele foi plenamente curado pelo Senhor. Estou agora utilizando os verbos no passado, reportando a história que já aconteceu. Semelhantemente, tendo como amostra as declarações do novo homem Judá, nós podemos admitir que seus irmãos também foram transformados por Deus. E em último lugar, essa história ilustra o que éramos antes de termos sido regenerados, bem como o que Cristo fez por nós. Ela ilustra, meus irmãos, éramos culpados diante de Deus, Ele achou a nossa iniquidade, a semelhança de Judá, e a semelhança dele, o que poderíamos dizer ao Senhor? O Todo-Poderoso, o Santo e Justo Deus. O que você poderia dizer quando você era ainda, estava morto em seus delitos e pecados? Nós discutimos com Deus, nós inquirimos alguma coisa? Não, coube a nós pensar assim. E se você não tem certeza de sua regeneração, de tua regeneração, pense sobre isso. Havia, quanto a nós regenerados, um escrito de dívida. Então, o que responder às acusações inerentes ao nosso pecado e à nossa iniquidade? Nada, não havia nada que pudéssemos falar, nada que pudéssemos fazer. Estávamos presos e escravizados por Satanás. Mas pela graça, a mesma graça que alcançou os nossos pais, que alcançou a Jacó, os seus filhos, essa mesma graça e misericórdia de Deus nos alcançou. Jesus Cristo se ofereceu em nosso lugar. Judá se ofereceu em favor de Benjamim, mas Cristo se ofereceu uma única vez em favor de todos quantos haverão de herdar a vida eterna, de todos os que já herdaram. Você e eu estamos inclusos nessa realidade, nessa obra redentora, maravilhosa de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Por amor a nós, Ele morreu a horrível morte de cruz. Nela Ele pagou o nosso resgate. Nela a justiça de Deus que era contra mim e contra você foi satisfeita. E por isso nós fomos
perdoados, nós fomos aceitos. Aquele escrito de dívida foi rasgado. Os 11 irmãos de José humilharam-se perante ele, prostraram-se com o rosto em terra e alcançaram o favor de José. Semelhantemente, você e eu alcançamos. E se você não foi alcançado ainda, alcançada, é tempo de pensar sobre isso. É tempo de reconhecer. E reconhecer humildemente perante Deus e suplicar o seu favor. Faça isso. Faça isso o mais rápido possível, até nesta noite mesmo, você que está aí pela internet, se não tem certeza da salvação, e se porventura houver alguém aqui que não tem essa certeza de que já foi resgatado pela a tão grande salvação que Jesus nos proporcionou e proporciona ao mais vil pecador, não deixe para amanhã. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia aceitável da salvação. Confesse a Cristo como o único mediador dessa salvação, dessa tão grande salvação. Reconheça e confesse o seu estado de pecado e miséria perante Ele. E pela fé receba-o como Salvador da tua vida. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Você que já tem a Cristo como seu Salvador e é Senhor também da tua vida, continue a tua caminhada neste caminho. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o Espírito Santo conduza a todos os regenerados a buscarem vida santa dia após dia, a todos nós. E há aqueles que, porventura, ainda estão vivendo fora, não alcançados ainda por esta graça, que seja tempo realmente de salvação. Amém?